Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais um vídeo do nosso curso de aprofundamento bíblico. Nós estamos mergulhando ou tentando mergulhar nas profundezas do conhecimento bíblico, porque conhecendo mais a Bíblia, conhecendo mais a palavra, nós nos aproximamos e conhecemos mais a Deus. Por isso estamos aqui. É muito assunto. São muitos detalhes da Bíblia que nós precisamos estudar. Eu estou começando a perceber que já foram 30 aulas, agora vamos fazer mais 30 e não vai dar não, viu? Não vai dar não. Nós falamos ontem sobre a morte de... Ontem ou no vídeo anterior, né? Nós falamos sobre a morte de Saul, né? Do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Não esquece mais isso não, viu? Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, Israel não tinha rei. Depois que Saul morreu, e nós vimos ontem a forma trágica como não só Saul, mas os seus filhos morreram, Davi assumiu o trono, porque Davi já antes, falamos sobre isso também, Samuel havia ungido Davi, o filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé, como rei de Israel. Isso aconteceu quando Davi ainda era adolescente, ou quase jovem. Nesta mesma época, Davi enfrentou o gigante Golias, Davi prevaleceu pela palavra do Senhor. Os filhos de Saul tinha um chamado Jonatas. Este Jonatas, ele fez uma amizade assim muito profunda com Davi. Muito profunda. Deixa eu falar uma coisa para você sobre isso. Eu espero que você não tenha ouvido falar sobre isso ainda, mas porventura, se você ouvir em algum momento, tinha uma corrente teológica, não teológica, não tem as pessoas que não fazem teologia, que dizem que são pastores, mas não tem estudo nenhum. É assim, alguns pastores dizem que Jonatas era namorado de Davi, meu Deus, misericórdia, para defender a ideia, os pensamentos deles, eles dizem, não, a Bíblia fala disso aí, a Bíblia diz que Davi e Jonatas, eles se amavam muito, de fato a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, e Davi tinham uma relação, uma intimidade, tinham uma amizade muito profunda, muito profunda. Agora, daí você dizer, você pregar, você ensinar, você divulgar de que os dois eram namorados, não. Isso aí chama-se heresia. Pastor, não pode ser possível? Claro que não. E por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se Davi tivesse essa postura com Jonatas, jamais Davi seria um homem segundo o coração de Deus. Mas fato é que Davi fez um voto com Jonatas de que os dois seriam amigos para sempre. Jonatas morreu, como nós vimos ontem, mas os seus irmãos e o seu pai Saul. E depois de algum tempo, Davi começou a procurar, perguntar se ficou alguém da casa de Saul, alguém vivo, porque naquele dia morreram todos. Até que se descobriu que tinha um filho de Jonatas. Tinha um filho de Jonatas. O filho dele chamava-se Mefibosete. Davi, então, quando soube disso, ficou emocionado, chamou Mefibosete, Mefibosete com medo, pensando que Davi iria matá-lo, porque na linha sucessória, Mefibosete seria o novo rei, se não fosse a unção de Deus sobre Davi, é claro. Mas Davi honrou Mefibosete. Davi lembrou-se da aliança que fez com seu amigo Jonatas e abençoou a vida de Mefibosete. Mefibosete tinha os pés com defeito, porque no momento da fuga, quando Israel foi invadida pelos filisteus, a mulher que levava babá, vamos dizer assim, deixou Mefibosete cair. E ele caiu com os dois pezinhos no chão, ainda bebê,
ainda criança, e os pés quebraram. E nunca consertaram os pés, então ele cresceu meio aleijado por conta dos pés, ainda criança, quando quebraram. Mas Davi honrou, Davi, ele trouxe Mefibosete e lembrou-se do seu pacto, do seu voto, da sua aliança com Jonatas. E Davi também teve filhos, viu? Davi também teve filhos. Mas tem um filho de Davi, um deles, que eu queria dedicar um tempo maior. O nome do menino, do filho de Davi, era Absalão. A palavra Absalão em hebraico é Abshalom, que em português quer dizer pai da paz. Só que Absalão, de paz, não tinha nada. E outra coisa, a Bíblia diz que Absalão, da planta dos pés até o cabelo da cabeça, até o couro cabeludo, a Bíblia diz que não existia, escute bem isso, não existia um homem tão bonito como Absalão, cabelos longos, porte, imponente. Era, quando Absalão onde chegava, chamava a atenção. Só que Absalão, ele era lindo por fora, mas podre por dentro, mau caráter. E por diversas vezes Absalão tentou matar o próprio pai para tomar posse do reino, porque Absalão queria ser rei, mas para que ele fosse rei, Davi tinha que morrer. Ele tentou então adiantar o processo, tentou matar o próprio pai, Davi fugiu, evitando o confronto, até que chegou um momento que não foi mais possível evitar este confronto, e infelizmente o pior aconteceu, e Absalão foi morto. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 18, eu vou ler para você o versículo 33. Querido Deus e bondoso Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez, porque um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a cada dia, meu Deus, nós vamos bebendo um pouquinho da tua palavra. A cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho, um pedacinho da tua palavra. E desta forma, meu Deus, nós vamos crescendo em espírito e em verdade, porque a tua palavra nos alimenta, nos dá discernimento, nos dá, meu Deus amado, nos ilumina a mente para entendermos a tua palavra e aprendermos mais sobre o Senhor, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, diz assim: Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E, andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Davi andava de um lado para o outro, batendo no peito, gritando: Absalão, Absalão. Eu só preciso lembrar para você que Absalão era filho, mas era inimigo de Davi. Mas Davi era pai, né? Independente de reino, independente de guerras, independente de poder, Davi era pai. E este pai, com o coração constrangido, com o coração comovido, profundamente triste, andava de um lado para o outro, chorando muito, e gritava: Absalão, meu filho Absalão, por que eu não morri no teu lugar? Por que eu não morri no lugar do meu filho? Absalão morreu porque Absalão desobedeceu a Deus. Absalão também saiu dos caminhos do Senhor. Acontece que Davi tinha um general, tinha o comandante das forças armadas de Israel, que era muito fiel a Davi. O nome dele era Joabe. Joabe. Joabe, quando viu Davi chorando daquele jeito, pelo filho que era inimigo, que os soldados de Israel estavam felizes porque Absalão tinha morrido, porque agora o rei Davi poderia ficar em paz. Quando Joabe viu, quando Joabe viu Davi chorando daquele jeito,
Não prestou, não. Joabe chamou o rei, o grande rei Davi, e disse: o que é isso? O que é isso que você está fazendo, majestade? Por que você está chorando assim? O que é isso? Você preferia, então, que Absalão matasse todos os seus soldados? Você preferia que Absalão vencesse a guerra e matasse todos aqueles que são fiéis a você, majestade? Para com isso. Olhe aí, enxugue as suas lágrimas. É seu filho, é verdade. Você está sofrendo, é verdade. Mas era o seu inimigo. E foi morto porque precisava morrer. Do contrário, quem morreria era você. E não só você, porque se fosse só você estava bom, mas todos os seus soldados. Davi então teve que enxugar as lágrimas e aceitar, e ouvir e atender a repreensão daquele homem chamado Joabe. Mas Davi também vacilou, viu, amados? Davi não era santo, não. Na próxima aula, nós vamos mergulhar um pouquinho na história, na terrível história, na mancha que Davi trouxe para a sua própria vida. Um pecado terrível. Na verdade, não foi só um pecado, foi um combo de pecado. Vários pecados no mesmo ato, numa mesma situação, em um mesmo episódio. Davi não era santo. Davi cometeu erros terríveis. E o principal deles, nós vamos estudar um pouquinho amanhã. Que Deus te abençoe e que Deus enche o teu coração de paz e esperança. Até amanhã.